certo? Na página 122 e 123. O texto dramático Romeu e Julieta trata de uma história contada e recontada desde o século XV. A pergunta: qual é o tema tratado no texto dramático? Qual é o tema aí? Aí vocês responderam: o amor intenso e proibido de Romeu e Julieta. A questão B: em sua opinião, ainda existe amor tão intenso quanto apresentado no texto dramático? Explique. Ainda existe amor assim, como o amor de Romeu e Julieta? Você vai explicar e falar o que você acha. A letra C: em sua opinião, por que essa história ainda atrai pessoas em todo o mundo? Explique. Outra questão que vocês responderam de forma pessoal. Você já conhecia a história de Romeu e Julieta? Em caso afirmativo, qual versão? A letra E: o que esse texto diz de importante para você? Explique. Então, a maioria dessas questões são pessoais. Agora, 2. Leia o quadro com algumas informações sobre o gênero texto dramático. Então, aqui no quadro, vocês viram as informações sobre o texto dramático, certo? Esses textos dramáticos ou teatrais geralmente são encontrados os seguintes elementos. Então, esses textos dramáticos são a mesma coisa de texto teatral. O que a gente encontra? Um conflito ou problema que desencadeia a ação, certo? Tem um conflito ou problema. Personagens que realizam as ações. Um lugar onde ocorrem as ações. Um tempo em que transcorrem os acontecimentos. Lembrando que há o tempo real, a duração da peça, e o tempo imaginário, aquele que o autor nos faz supor ser o de duração da ação dramática. Então, existe o tempo da apresentação, certo? E existe o tempo que acontece dentro da história, certo? Um enredo com 3 partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho. Tem também uma ideia central ou tema que já foi tratado na questão 1. Responda: que conflito gera ação e as falas dos personagens? Qual foi o conflito aí? Aí vocês responderam: o fato de Romeu e Julieta se amarem, mas Romeu ser um Montecchio e Julieta uma Capuleto, famílias inimigas, viu? Então, eles eram de famílias inimigas. O Romeu era um Montecchio e a Julieta um Capuleto. B. É possível supor a idade dos personagens Romeu e Julieta e suas características pessoais? Então, a gente percebe que eles são jovens, não é? E que Julieta é uma moça tímida e insegura. E Romeu é um rapaz corajoso e persistente. Agora, a letra D. Em que lugar ocorre essa cena? Como você chegou a essa conclusão? Onde acontece a cena? Aí você colocou que a cena ocorre de madrugada e é possível chegar a essa conclusão pelos trechos das falas de Julieta. 3 palavras: Romeu e boa noite.
E é dia, eu quero que se vá. Então a gente percebe que a cena acontece pela madrugada, porque dá a entender que amanheceu o dia. Se amanheceu o dia, então aconteceu na madrugada. 3. Conforme apresentado no quadro da questão anterior, um texto dramático apresenta um enredo, ou seja, as partes nas quais se desenvolvem os acontecimentos da história. Nas primeiras falas de Julieta nessa cena, a quem ela se dirige? Então, vocês responderam que ela se dirige a Romeu, mas pensando que ele não está ali, ela o imagina. B. E Romeu, a quem se dirige em suas primeiras falas? Romeu se dirige a si mesmo e depois a Julieta. Letra C. Com suas palavras, faça uma síntese das falas de Julieta. Então, a síntese é um pequeno resumo, é menor do que o resumo. Letra D. Com suas palavras, faça uma síntese das falas de Romeu. A letra E. Qual é o desfecho apresentado pelos apaixonados como solução ao conflito que vivem? Qual foi o desfecho? Julieta quer saber se o amor de Romeu é verdadeiro a ponto de se casar com ela. Ela mandaria alguém no dia seguinte para que Romeu respondesse. E se fosse positiva sua resposta, ela se casaria e sairia com ele pelo mundo. Letra E. Letra E já foi, né? Agora a questão 4. Agora, leia o quadro sobre o recurso cênico utilizado nos textos dramáticos. Nos textos dramáticos, as informações entre parênteses servem para indicar o que fazem os personagens e suas emoções e reações durante ou passagem de tempo. Detalhes sobre cenário, iluminação, sonoplastia, ações dos contra-regas e etc. Essas informações entre parênteses são chamadas rubricas, certo? Então, você observa que na cena, no texto dramático, entre parênteses, vem umas informações. Aquelas informações é como o ator ele vai se apresentar naquele momento, como ele vai agir, certo? As rubricas são muito importantes na leitura de um texto teatral, já que as peças não costumam ter um narrador identificado, não tem narrador identificado, e a composição do espetáculo se dá por meio desse conjunto de recursos e ações. No texto dramático Romeu e Julieta, é possível identificar um narrador? Explique. Não dá para a gente identificar um narrador no texto. Não há registro de alguém que conta a história. Todas as ações e sentimentos dos personagens são expressos em suas falas pelas rubricas, que vem entre parênteses. Agora, B. Transcreva uma rubrica que indica como poderia ser o cenário. Aí você vai lá no texto e procura. Poderia ser essa aqui. Julieta aparece ao alto. Letra C. Transcreva uma rubrica que indica a ação e a reação dos personagens. Boa parte das rubricas são ações e reações dos personagens. Por exemplo, Romeu avança.